instruídos para evitar qualquer escorregão desse tipo. Bem, gente, falando em bolsonarismo, em violência, em golpismo, temos notícia aqui sobre o deputado de extrema-direita de Goiás. O Partido dos Trabalhadores pediu, no começo da tarde de hoje, a cassação do mandato do deputado de extrema-direita Gustavo Gayer. O congressista fez ataques de natureza sexual contra a ministra Gleisi Hoffmann, envolvendo também o companheiro dela, Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente tem até o documento, né, apresentado pelo PT pedindo a cassação de Gustavo Gayer, mas eu vou pedir para Laura Couto, que se debruçou sobre esse documento um pouco mais cedo. Laura, por favor, você pode trazer os detalhes, o que o PT está pedindo, por que está pedindo a cassação do Gustavo Gayer? Rodrigo, na representação, o PT afirma que o Gayer, de maneira provocativa e indecorosa, promoveu ataques vis e gratuitos ao deputado Lindbergh Farias, à ministra Gleisi Hoffmann e aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, ao deturpar propositalmente uma fala política do presidente Lula. O PT ainda disse que o Gayer lançou mão de uma postagem criminosa no seu perfil, o que expressa o inequívoco fim de ofender a honra da Gleisi Hoffmann, e que o deputado atribuiu a Gleisi uma perspectiva misógina e preconceituosa. Vale lembrar que, além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a sua equipe jurídica vai denunciar o deputado Gustavo Gayer ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro. O Gayer, de acordo com aliados do Davi Alcolumbre, escreveu uma mensagem para ele pedindo desculpas por ter atacado a ministra com insinuações de cunho sexual, mas o Gustavo Gayer ficou sem resposta, Rodrigo. É a manchete que está aqui na tela, né? O deputado ofendeu a Gleisi Hoffmann, ofendeu Lindbergh Farias, atacou o presidente do Senado, depois resolveu pedir desculpa, não para o Lindbergh e não para a Gleisi. Aliás, pela ordem, tinha que pedir em primeiro lugar para a Gleisi Hoffmann. Não porque é ministra, mas pelo ataque vil que ele cometeu. Ele resolveu pedir desculpa para o Davi Alcolumbre, que deixou o Gayer no vácuo. Sabe quando você vai, desculpa, estende a mão assim e o sujeito que você ofendeu fala, não vou nem olhar para você. É mais ou menos isso que aconteceu. Agora, por quê? Por que o PT está pedindo a cassação do Gayer e por que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já avisou que também pedirá a cassação do Gayer? O Davi Alcolumbre, que não tem nada de petista, é um político conservador lá do Amapá e preside o Senado. Vamos recuperar aqui as postagens do Gustavo Gayer dos últimos dias para explicar por que isso está acontecendo? Está aqui na tela, olha. Gustavo Gayer, olha assim, ele acha que está fazendo piada, sabe assim? Parece enfim, eu não vou nem qualificar, deixa que a própria fala dele o qualifica ou desqualifica. Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh e Davi Alcolumbre fazendo um trissal. Que pesadelo. Ele achou que era uma gracinha isso. E aí completou. E aí, Lindbergh Farias? Vai mesmo aceitar o seu chefe, Lula, oferecer sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Foram estas as mensagens do Gustavo Gayer que levaram o presidente do Senado dizer que vai pedir a cassação dele e a Gleisi Hoffmann também dizer que, enfim, repudiar as falas do Gayer e o PT pedir a cassação de mandato do Gustavo Gayer. Por isso que, quando a gente abre aqui a nossa transmissão, Gayer pode morrer pela boca, né, porque acha que pode falar o que quer. Vamos ver se, nesse caso, vai ter alguma consequência a provocação misógina e canalha feita pelo deputado Gustavo Gayer nas palavras de Lindbergh Farias. Teve resposta, né? Além dessas ações, o Lindbergh Farias escreve assim, olha, com palavras bastante duras também, né? Lindbergh Farias, abre aspas, canalha, vagabundo e assassino. Não vale gastar mais do que isso com tipos como você, disse o Lindbergh Farias. É bastante forte a resposta também do Lindbergh. Vamos trazer o contexto também. Por que estão falando em assassino? Por que estão falando em assassino? Porque o Gayer é acusado de, no passado, ter atropelado e matado 2 pessoas ao dirigir alcoolizado.
não sou eu que estou dizendo, matéria aqui do site Metrópolis. Quando concorreu à Prefeitura de Goiânia em 2020, ele enfrentou problemas com o TSE por não apresentar certidão criminal negativa, pois em setembro de 2015 foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por provocar um acidente de trânsito alcoolizado. Esse é o Gustavo Gayer, que diz que defende a família. Em 2000, ele também se envolveu em um acidente que resultou na morte de 2 pessoas, deixando uma terceira paraplégica. Ele perdeu a corrida à Prefeitura da capital Goiânia naquela oportunidade. O Gayer nega que estivesse alcoolizado e que tenha provocado a morte destas pessoas. Mas está aí, foi inclusive o registro feito, ele foi denunciado pelo Ministério Público neste caso, não é? E a Folha de São Paulo destacou hoje que voltou a circular um vídeo, né? Um vídeo publicado originalmente em 2023, em que uma deputada, que não é do PT, que é de um partido de direita, né? A deputada federal Silvi Alves, do União Brasil de Goiás, faz uma série de acusações contra o Gustavo Gayer. No vídeo, ela reafirma, ela disse que Gayer teria sim dirigido alcoolizado e causado o acidente que resultou na morte de 2 pessoas e deixado uma terceira paralítica. De novo, não somos nós que estamos falando, é a Folha de São Paulo trazendo o vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui, porque é um vídeo bastante virulento de uma deputada de Goiás dizendo que o Gayer matou 2 pessoas alcoolizadas. Está na matéria da Folha de São Paulo, circulando hoje à tarde. Então, é o clima que se cria lá. O bolsonarista que acha que pode falar o que quiser. Violência, virulência, né? Esse estilo bolsonarista de ataque. E o Bolsonaro liberou. Bolsonaro começou a usar ainda antes da campanha e depois em 2018, ganhando a eleição quando esteve no poder e, entre aspas, autorizando muita gente a também agir com violência. E a gente já viu no que resultou isso. Resultou, por exemplo, no caso do assassinato